Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui ao vivo nesse momento. Queria participar junto com vocês e compartilhar algo com vocês que eu tenho visto aí pela internet, principalmente nesses tempos complicados, né? E aí cada pessoa tem lá a sua impressão, do que está acontecendo, e principalmente assim quando se trata, né, de Bíblia, as pessoas já vão para aqueles tópicos relacionados ao Apocalipse, o que é realmente que está acontecendo. Bem, esses dias eu postei aí no Face uma publicação com o título Coronavírus, né, e os últimos tempos, ou seja, baseado em alguma coisa relacionada com o Apocalipse, principalmente quando se trata aí do princípio das dores. Eu queria estar nesse tempinho aqui que a gente está, ficar aqui uns 40 minutos. Vou ficar aqui uns 40 minutos. Você pode estar fazendo para mim a respeito daquela publicação, ou algumas dúvidas que vocês tiverem aí a respeito desses últimos tempos que nós estamos vivendo. Então, nesse momento aqui eu vou estar discutindo a respeito desses últimos tópicos. Eu vejo realmente muitas pessoas fazendo vídeos a respeito da situação, a respeito dos acontecimentos das últimas coisas, né? Tribulação, início, o princípio das dores, e aí eu vejo também assim muita confusão, né, a respeito desses tópicos e muitas interpretações assim hollywoodianas, sabe, aquele negócio de filme, aquela coisa que parece que é um filme, na verdade, né? Até como no passado houve, né, um filme. Eu entendo hoje que nós estamos vivendo aquilo que Jesus relata em Mateus 24. Ele relata a respeito da grande tribulação e também do princípio das dores. E eu entendo, no meu ponto de vista, né, como teólogo, como pastor, que nós estamos vivendo o finalzinho aí do princípio das dores, que é uma coisa mais branda que depois virá aquela questão da grande tribulação. Então, Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, eu vou... seja bem-vinda, Sandrinha, seja bem-vinda, Mairá, que legal que vocês estão aí ao vivo. Compartilhe aí, para ver se tem mais alguém que interesse-se aí pelo assunto, para a gente estar conversando e discutindo e até tirando as dúvidas, né? A passagem de Mateus capítulo 24, onde Jesus é indagado ou perguntado a respeito, né, dos últimos acontecimentos. E em Mateus 24, no verso 9, diz assim, então, um pouquinho antes, né? A partir do verso 6, diz assim, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos
em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. A partir do verso 9 diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E finaliza dizendo: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Não sei, Sandrinha, você que está aí ao vivo comigo, você está me ouvindo bem? Se tiver, me dá um ok aí, tá bom? Nessa live. Ok? Então, Jesus é que se refere ao princípio das dores, né? E esse princípio das dores, do meu ponto de vista teológico e escatológico, ele acontece lá, começa a acontecer em Apocalipse 6. Em Apocalipse 6. E esse Apocalipse 6, algumas coisas já aconteceram, muitas coisas já aconteceram, e o que está acontecendo hoje está bem relacionado o finalzinho, né? Ao finalzinho do princípio das dores. Eu tenho esse ponto de vista de que o capítulo 6, quando se abre os selos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto selo, ele está relacionado com essa questão deixa eu ver, deve ser o meu microfone aqui, né? Tá longe, deixa eu ver aqui se fica melhor colocando ele aqui pertinho. Deixa eu ver. Mais perto aqui da minha boca, quem sabe, né? Fica melhor. Beleza. Mas tá bom, se dá para ouvir, beleza. E aí, seja bem-vindo aí, tô vendo a Wanda entrando, o Roberto também deu uma passada aí. Oi, Wanda, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Wanda. Legal ter vocês aqui comigo. E aí, os acontecimentos lá de Apocalipse, no capítulo 6, revelam exatamente a questão do princípio das dores. E aí eu vou estar lendo aqui para vocês, tá? E para vocês entenderem. Esse post eu tenho aí no meu Face. Quem entrar, eu tenho tudo escrito. Quem tiver aí paciência, quem tiver um pouco de paciência para ouvir. Eunice, seja bem-vinda aí, Eunice. Seja bem-vindo. Natália, seja bem-vindo. Eu estou falando a respeito aí dos últimos acontecimentos, e a respeito das coisas que vão acontecer aí, no futuro, e que tem alguma dúvida e que tem ouvido uns vídeos, né, no YouTube, e aí esses caras fazem umas interpretações assim, muito malucas, e eu quero trazer uma interpretação assim mais correta e mais lógica, né, saindo um pouco dessas simbologias malucas aí que alguns têm colocado no YouTube. Então eu estou falando aqui que o que nós estamos vivendo hoje é o princípio das dores, profetizado por Jesus lá no capítulo 24 de Mateus,
e que ele acontece detalhadamente no capítulo 6 de Apocalipse, que diferente de outros teólogos. Eu sei que Apocalipse tem lá muita simbologia, é um livro assim difícil de se entender, porém quando a gente vai para o contexto histórico, a gente vai ver que aquela simbologia tinha um significado lá naqueles tempos e que João escreveu com aquela simbologia para que os romanos não entendessem nada, mas a igreja entendesse. E quando você vai para o capítulo 6, eu quero ler o capítulo 6, que são algumas coisas já aconteceram, alguns estágios já aconteceram e outros vão estar acontecendo ao longo, né, da história. E alguns deles já está acontecendo agora. Eu entendo que nós estamos no finalzinho do princípio das dores. Tá? Então, eu quero ler o capítulo 6 de Apocalipse. Se vocês estiverem com a Bíblia aí no celular ou qualquer coisa assim, me acompanhe, que diz assim, o tema é os selos. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha, venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco. E esse é o primeiro estágio, né, do princípio das dores. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Esse princípio aqui, esse início, está muito relacionado ao estabelecimento da igreja na terra. Então, cavalo branco, um cavaleiro ali em cima, está relacionado aqui com a igreja e Jesus Cristo. Então, se você for lá para o capítulo 19 de Apocalipse, no capítulo 19 de Apocalipse, você vê esse cavalo branco aparecendo, né? E esse cavalo branco e o seu cavaleiro é Jesus voltando, né? No 19:11 diz, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Então, eu tenho uma interpretação assim, eu não gosto. Se a Bíblia fala de cavaleiro e cavalo branco relacionado a Jesus, no capítulo 6, no capítulo 19, quando ele fala no capítulo 19 relacionado a Jesus, então lá no 6 também está relacionado a Jesus. Então, para mim é o estabelecimento da igreja nesse tempo, e sendo que o cavaleiro é Jesus e o cavalo está relacionado com a igreja, o estabelecimento da igreja, e quem dirige essa igreja é Jesus Cristo. Que legal, seja bem-vindo aí, Miriam. Miriam, fica aí comigo aí um tempinho, pode fazer perguntas. Betânia Peixoto, olá, tudo bem? Bem-vinda. Fica aí um pouco aí conosco aí. Quiser fazer pergunta, pode fazer, a gente vai respondendo depois. Então aqui é a igreja, e você vê que foi dada uma coroa, né, a esse cavaleiro. Então ele é um rei e ele cavalgava nesse cavalo, que é a igreja, né? Um cavaleiro quando cavalga no cavalo, e ele dá a direção, é como se ele fosse, estou guiando a igreja e estou guiando o cavalo. Então aqui é a igreja, e ele saiu para ser vencedor, determinado a vencer. Então isso representa que a igreja, em todo o caos que vai estar acontecendo, ela vai estar nesse caos, e agora principalmente no princípio das dores, para vencer e ser vencedora. A diferença, né, no mundo
vai ser sempre a igreja. Por exemplo, no que nós estamos vivendo hoje, quem vai fazer a diferença é a igreja. A igreja saiu para vencer e ser vencedora em todo o caos. Então, nós, como eu disse, nós estamos chegando aqui no final do princípio das dores. A igreja está presente, o rei, que é Jesus, está presente, e ele é quem vai nos ajudar a vencer e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a vencer, sempre através da igreja. Então, aqui foi o início de tudo, né? O estabelecimento da igreja. Aí, no 13, fala assim: e quando o cordeiro abriu o segundo selo, que é o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizer: venham. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho, e seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Então aqui não tem muito o que interpretar. Vocês sabem aqui. Ô pastor, obrigado aí pela sua presença. Estou falando um pouco aqui dos acontecimentos, o que tem a ver coronavírus com o Apocalipse, com o nosso aqui princípio das dores. Ô Nana, que legal você está por aí, bênção pura mesmo, seja bem-vinda. Então, quando abre o segundo selo, o segundo estágio do princípio das dores está relacionado com guerras. E não é guerra e rumores de guerra. Toda coisa que acontece relacionada com o princípio das dores, ela causa um impacto mundial. É uma coisa grande, é macro, não é micro, não é coisa regionalizada. É coisa que atrapalha, na verdade, o mundo de uma forma geral. Ou seja, o mundo todo sofre as consequências daquilo que está acontecendo. E do meu ponto de vista, isso aqui já aconteceu, que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial representa o segundo selo, e esse segundo cavaleiro aqui do cavalo vermelho. Obrigado, pastor. Obrigado. Fica aí um pouquinho conosco. Se você tiver alguma dúvida a respeito, faça alguma pergunta aí a respeito do tópico. Ok? Aí depois, no verso 5, diz que quando o cordeiro abriu o terceiro selo, que é a abertura do terceiro selo, ouvi um ser vivente dizer: também entrou aqui o meu amor, Celeide Lira. Oi, amor meu. Ouvi o terceiro ser vivente: vem, olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse é um outro estágio, né, que também já estamos vivendo. Isso aqui está relacionado com sistemas político e econômico que regem o mundo. Nós tivemos em algum tempo o comunismo que comandou, mas o mundo vivia um pouco assim dividido, né, com a questão desse sistema econômico e político, etc., e social. O mundo era dividido, quase a metade aí de comunismo e outra metade de capitalismo. Hoje não. Hoje nós estamos... Bem-vinda, irmã Elza, fica aí um pouco conosco aí. Estou falando um pouco aqui de um tema bem legal a respeito. Bem-vindo, pastor Osmar, não sei se é o pastor Osmar ou a Marta que está por aí, mas seja bem-vindo. Estou falando um pouco de Apocalipse aqui. Então, esse terceiro selo, que é o preto, está relacionado com sistema político, econômico, social. Hoje nós temos o capitalismo, que até o próprio comunismo se rendeu aos pés do capitalismo. Então você vê países que nem a China, que é comunista, ela é comunismo capitalista, né, na parte econômica. É só socialmente comunista, porém da parte econômica
Oi, seja bem-vinda, irmã Elza, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Fica aí conosco. Então, hoje nós temos um sistema capitalista que rege o mundo e esse terceiro selo aqui está relacionado com essa questão do sistema que rege o mundo. E hoje o sistema que rege o mundo é o capitalismo. E eu acho que vai ser o último sistema, né? Que está todo mundo realmente... e além esse sistema também hoje é um sistema globalizado. Nós vivemos o globalismo, né, no mundo. Então a gente vê que os países não sobrevivem se ele não entrar no sistema capitalista hoje, infelizmente. E depois vem o quarto selo. E o quarto selo está bem relacionado com o que está acontecendo hoje. Então ouviu que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, no 6, né? No 7, quando o Cordeiro abriu, eu estou lendo o capítulo 6 de Apocalipse, tá bom? Quem está chegando aí agora. Então, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. E seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar. Veja que aqui vai aparecer agora 4 elementos, ó, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então aqui aparece, ó, para matar por espada, que está relacionado à guerra, para matar pela fome, né, por falta de alimento na terra, por pragas, doenças e por meio dos animais selvagens. Ou seja, vai chegar um momento na terra, e eu creio que esse momento é agora, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, hoje o que está acontecendo no mundo? Uma praga tomou o mundo de assalto e bagunçou tudo, desequilibrou tudo, a ponto, ó, de ter possibilidade de fome, de ter possibilidade de guerra, né, por causa dessa praga, né, que está acontecendo. E é interessante, animais selvagens aqui da terra. Os animais selvagens da terra que simbolizam aqui a questão de líderes irracionais que vivem sobre a terra. Líderes, eu estou dizendo aqui, reis, governos, presidentes, políticos de uma forma geral, né, que quando a coisa começa a bagunçar, eles olham para si mesmos, eles começam a se degladiar. Você veja aqui no nosso país, né, os nossos próprios políticos, presidentes brigando com o governador com o presidente, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, secretários, começam a não se entender, porque a coisa que está acontecendo hoje, e aqui é o finalzinho, tá bom? Aqui é o finalzinho do princípio, do início do princípio das dores. Então, passou todos esses estágios e eu entendo que nós estamos vivendo o finalzinho do princípio das dores. É evidente outros teólogos que têm outras interpretações, mas eu sou aquele que faz uma interpretação de uma forma mais lógica do negócio. Então, nós estamos vivendo esse momento que, continuando do jeito que está, vocês percebem que o mundo está desnorteado.
começou já com a questão da saúde. Ninguém consegue descobrir nada que pare, né, esse vírus. Quando ele chegou aqui no Brasil, o pessoal estava dizendo assim: ele não vai sobreviver muito porque nós vivemos num país quente. Hoje, eu estava vendo as notícias, lá em Fortaleza, Ceará, é o terceiro estádio onde tem mais infectados e mortandade. O primeiro é São Paulo, o segundo é Rio e o terceiro é ele. Então, quer dizer, o vírus já mutou, né? Mudou, é mutante o vírus. Ele já se adaptou, por exemplo, lá no calor. Continuando isso, que vocês vejam que os governos estão fazendo uma previsão de pelo menos 3 meses aí pela frente, o nosso aqui, uma previsão de 3 meses. Continuando isso, vai causar um caos na economia, vai causar um caos, aí você vê pela espada, você vê eles se guerreando entre si e guerreando até países contra países. Por enquanto, uma guerra mais informal, né? Alguns estavam diziam aqui, até o próprio filho do Bolsonaro, outro dia falou aí nas redes sociais, começou nas redes sociais, depois ele teve que pedir desculpa, culpando a China por ter gerado esse vírus, né? Alguns dizem que as pessoas lá mais pobres comem sopa de morcego, um tipo de morcego que terminou gerando esse vírus. E aí ele culpando a China. Então você já vê os políticos aqui, eu fico imaginando nos outros países também eles falando. Então, um simples vírus causou um caos, né, no mundo. Então eu entendo que nós estamos vivendo aqui o finalzinho do princípio das dores com essa praga. Eu entendo que nós estamos vivendo um tempo, quando você pega aqui as igrejas, né, do Apocalipse, quando fala-se aqui das 6, 7 igrejas, igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, depois vem a de Laodiceia. O período laodiceiano da igreja é o que nós estamos também vivendo. Uma igreja rica, né, que se fala muito de coisas, de riquezas para a gente viver bem aqui na terra, e não uma igreja que se preocupa com a eternidade, mas uma igreja que se preocupa muito do Deus me dá, Deus eu quero, eu preciso, né? Eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso de coisas para viver bem aqui na terra. Então é uma igreja que prega muito isso, e não uma igreja que prega, por exemplo, a questão da eternidade. Então nós estamos vivendo esse período, e Deus veio nesse momento aqui, nesse período está acontecendo um desequilíbrio, e como diz a palavra de Deus, Deus está abalando, porque aqui em Hebreus capítulo 12, não sei se você já leu, mas você já deve ter lido, mas não relacionado com o que eu vou falar agora. Aqui no capítulo 12, a partir do verso 25, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aqueles que o advertiam na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda mais uma vez: abalarei não somente a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez, aqui diz o verso, ainda uma vez, indica a remoção do que pode ser abalado, isso é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, isso vai acontecer, né? Porque Deus está abalando as estruturas, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor,
pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, eu entendo que a palavra profética de Apocalipse, de Mateus 24, está acontecendo, e nós estamos chegando aqui no finalzinho do princípio das dores. E, amados, é evidente, se você continuar lendo Apocalipse, capítulo 7, Deus vai falar para o anjo que está pronto para danificar a terra. Ele fala para não danificar antes que ele coloque o selo dele nos filhos dele, para que esses filhos sejam protegidos, né, de todo mal. É bem interessante isso, né? Muito interessante. Então Deus vai estar nos protegendo para coisas mais feias que vai estar acontecendo lá na frente. Mas você poderia estar aí me perguntando, pastor, e depois disso, o que vem? Depois disso, o próximo passo, no meu ponto de vista, é o início, né? O início, a introdução à grande tribulação. E aí, se você quiser ler, é a partir do verso 9, que é mostrado para João as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E João vai lá e pergunta quem são esses, e ele fala quem é, e que eles estavam esperando a completar o número daqueles que ainda iriam morrer pela palavra de Deus. Então eu entendo que o próximo passo, tudo isso vai acontecer, nós vamos estar, como toda igreja, né, no mundo, eu creio que nesse momento está orando, clamando a Deus para que Deus tenha misericórdia, para que Deus venha sobre as nossas vidas, nos proteja, repreenda esse vírus, esse mal, essa doença, as mortes. E tudo isso, como disse o texto também, Deus está vindo para abalar as estruturas, mudar a rotina do mundo. E quando fala mudar a rotina do mundo, é de todo mundo mesmo, inclusive da igreja. Deus está abalando, peneirando, para colocar uma nova rotina na vida do mundo, inclusive na vida da igreja. Hoje, até as nossas orações e os nossos pedidos, a gente não ora assim, Deus, faça a tua vontade, faça a tua vontade. A gente ora mesmo para nos proteger, ora para que Deus proteja a nossa saúde, a saúde das pessoas que estão envolvidas, dos enfermos, das finanças, da economia, de tudo. A gente ainda está sempre voltando para a rotina que a gente vive. A gente quer continuar nessa rotina. E Deus está dizendo aqui que Ele está mudando a rotina. Ele está mudando a rotina. As nossas orações ainda não é para falar assim, Deus, põe a tua igreja no eixo, põe a tua igreja naquilo que o Senhor quer, para o teu reino, pensando lá na eternidade. Ainda estamos orando muito, pensando no aqui e agora, no nosso bem-estar aqui. Então, o próximo passo, conforme está aqui na palavra de Deus, capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 6, verso 9, é que Deus mandará uma perseguição à igreja. A igreja, o próximo passo, ela vai ser perseguida, para que ela seja abalada e ela volte para aquilo que Deus a instituiu. Então, é muito difícil para nós, né? Para mim, como pastor, eu queria que as coisas continuassem muito boas, muito bem, mas o que Deus está falando é que para acordar muita gente, para acordar a igreja, para acordar muitos pastores, muitos líderes de igreja, apóstolos, bispos, etc, etc, para tirar da rotina, vai precisar abalar a minha vida, a sua, a vida da igreja de uma forma geral, para a igreja voltar para o lugar onde Deus quer. Então,
Eu quero agradecer, né, a vocês que estão aí conosco. Não sei se você tem alguma pergunta para fazer. Se tiver dentro desse assunto, me faça aí para a gente esclarecer talvez alguma dúvida que você tenha. É verdade, pastor, é muita oração mesmo, mas eu entendo também que a igreja vai ter muito trabalho, que Deus está tirando mesmo a gente das rotinas de culto normal. Ô Soninha, beleza? Que legal ver você aí comigo. Estou quase encerrando o assunto, né? Não sei se você viu aí o assunto todo, né? Aquilo que eu expus. Mas essa exposição eu coloquei aí num pôster, né? Num post que chama, aí no meu Face, Coronavírus e as últimas coisas, alguma coisa assim. Então você pode depois ver todo o conteúdo e pode fazer pergunta lá depois. E também nessa live, que depois ela vai ficar gravada aí. E eu vou estar depois disponibilizando ela também no YouTube. Então eu entendo, é muita oração. Oi, a paz do Senhor, irmã Lúcia, tudo bem? A paz. Estou discutindo aqui um pouco a respeito dessa questão dos tempos que nós estamos vivendo, do Apocalipse. Então, quem tiver alguma pergunta pode fazer, tá bom? Pode fazer que a gente tira a dúvida agora, tá bom? Então eu entendo que é muita oração, mas também muito trabalho. A igreja do Senhor precisa voltar para aquilo que ela foi determinada. Nós tem alguns pastores que creem, né, que a igreja passará pela grande tribulação, e tem alguns pastores que acreditam que a igreja vai ser arrebatada logo no começo da grande tribulação, e outros que vai passar a metade e no meio da grande tribulação vai subir. Eu sou um dos pastores que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, pois será um tempo onde a igreja também vai ser moldada, purificada e trabalhada e vai ser um tempo onde a igreja vai pregar muito a palavra de Deus. Aliás, nós já estamos chegando nesse tempo, como eu disse aí, nós estamos saindo do finalzinho do princípio das dores para introduzir aí a grande tribulação, e nós estamos num tempo onde a gente precisa pregar o evangelho, falar que voltar como era antigamente, sabe? Falar que Jesus não é só aquele que resolve, sabe, os problemas, mas falar que Jesus é aquele que resolve o único problema que ninguém na terra resolve, que é a questão da vida eterna. Então, nós paramos de falar isso, né? A igreja parou disso. A igreja hoje é uma igreja de campanhas, é uma igreja para você arrumar emprego, para arrumar dinheiro, para arrumar... Enfim, o bem está aqui na terra. Como eu disse, nós estamos num período da igreja laodiceiana, que é uma igreja que o próprio dono da igreja tem que bater na porta pedindo para entrar, né? Você já imaginou Jesus Cristo batendo na porta da igreja? Posso entrar? É lamentável. Então, nós precisamos voltar para o início de tudo. Primeiro, voltar para o primeiro amor, que é a primeira igreja, o período da primeira igreja. Mas voltar para a pregação do evangelho, voltar a pregar o evangelho, porque nós paramos de pregar o evangelho, paramos de falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós não esquecemos daquele verso, porque Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Oba, oi Sil, que legal você tá aí comigo. Estou quase encerrando aqui a live, mas estou falando de um assunto dos nossos tempos hoje. Lu, legal. Lucimara, que legal que você está por aí. Muito joia. Sejam bem-vindos. Ah, tem alguma dúvida? Tem algum respeito do tema? Se tiverem, coloque aí para a gente discutir. Então, como eu falei já no início, essa minha discussão e essa fala, eu coloquei num post aí no meu Face, que chama-se Coronavírus e o Princípio das Dores. Você pode pegar ela lá de uma forma resumida e depois, se quiser estar conversando e discutindo aí comigo, né, ou tirando algumas dúvidas, pode estar vindo aí falando comigo aí, tá bom? Agradeço a todos pela presença aí na live. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima live, então, tá bom? Grande abraço a todos.